A etapa 2 é o diagnóstico. No caso da seleção, você deverá identificar candidatos e apresentar os finalistas ao seu cliente. O fundamental é elaborar um bom relatório da sua pesquisa, com fatos e dados que mostrem como você chegou àqueles finalistas. Inclua também aspectos adicionais. Por exemplo, faixa salarial da equipe atual versus o salário que está sendo oferecido, cruzando com o nível de senioridade dos candidatos. Isso ajuda vocês até antever possível ruído em relação ao salário desse novo empregado. Coloque também os aspectos que você observou em relação a clima, gestão, perspectivas de carreira, enfim, outros pontos que podem ser relevantes para você captar em entrevistas de desligamentos realizados naquela área. E no exemplo do projeto, você fará pesquisa de potenciais fornecedores, valores, condições de contrato, funcionalidades, interface com sistemas já existentes. Opinião de clientes que já utilizam o sistema são fundamentais para embasar a sua escolha. E nos dois cenários, o seu papel é apresentar e identificar prós e contras, os impactos e percepções e também as preocupações. A sua intuição conta muito e um relatório bem feito vai te dar segurança, aumentará a sua credibilidade com o cliente. Todos esses dados deverão ser consolidados e apresentados com uma análise e indicação de alternativas, que na verdade são hipóteses, não são certezas e nem garantia, hipóteses bem embasadas pela sua análise. E vou frisar que não é para ser uma etapa burocrática, e sim uma organização e uma boa análise para evitar retrabalho e desgastes futuros. E pode até servir como base de consulta para próximos trabalhos depois. A etapa 3 é a devolutiva. A palavra já indica um pouco do que eu vou te dizer. É devolver para o cliente ou para o seu gestor o que você identificou, analisou. Por isso é tão importante ter um bom relatório com você. Você precisa ter segurança sobre os dados e se posicionar, transmitindo sua análise e percepção através deste relatório. É um momento de análise em conjunto para uma tomada de decisão. A devolutiva também pode ser vista como um realinhamento do que foi inicialmente combinado na etapa de acordo. Um bom diagnóstico pode até indicar necessidades adicionais ao que te foi solicitado. E vou passar aqui uma forma de estruturar essa conversa de devolutiva. Primeiro, inicie a conversa perguntando como a pessoa está. Comece sempre pela pessoa, depois fale do processo ou do projeto. Guarde essa orientação. Vou falar mais sobre isso no próximo módulo. Depois, relembre o que vocês combinaram, o que você parafraseou ou aquele e-mail que você enviou. Terceiro passo, apresente os dados, sua análise, percepção e hipóteses. Depois, escute, pergunte, explore bem o ponto de vista da outra pessoa. E para amarrar, decidam juntos os próximos passos que vocês seguirão. Acontece que vocês não irão concordar em 100% desses aspectos e não fique tentando convencer do seu ponto de vista. Cuidado com a sua vaidade, com a sua vontade de validar o que você tem como preferência. No exemplo da seleção, imagine que há 3 candidatos finalistas. Vocês deverão analisar prós e contras de cada um e decidir qual deles será admitido. E aqui entra uma análise criteriosa, considerando o impacto do perfil comportamental de cada candidato, por exemplo, no clima da empresa, na atividade que vai ser feita. Análise de remuneração da equipe versus o salário desse novo empregado, senioridade técnica e também os objetivos e necessidades da área. No caso do projeto, analisar os potenciais fornecedores, os riscos de cada contrato, o impacto na integração dos sistemas que já existem, possibilidades ou não de customização, o formato de atendimento pós-implementação, prazo e, claro, orçamento. Lembre-se que a decisão é de quem solicitou esse trabalho, seja o cliente ou seu gestor. Você pode e deve influenciar, mas a decisão não é sua. Caso a opção não seja a sua preferida, não torça contra, de forma alguma. Dê suporte ao seu cliente. Apresente recomendações se ele optar em seguir em uma direção diferente da sua preferência. Por exemplo, se a escolha dele foi pelo candidato que tem menos senioridade e você não concorda bem, ok, ajude-o a estruturar uma forma de acelerar o aprendizado técnico deste novo empregado. E a etapa 4? Ela é de implementação e acompanhamento. No exemplo, que seria o de admissão, você tem que pensar sobre a admissão propriamente dita, a disponibilidade de recursos para o trabalho acontecer, seja um computador ou um EPI. E também, quais são os treinamentos necessários de onboarding, que eu já citei antes, que seriam, por exemplo, adaptação de cultura, entrosamento com a equipe, orientações práticas e técnicas para a função.
E isso varia muito de acordo com cada empresa. E no exemplo do projeto, a implementação do sistema propriamente dito, que envolverá desdobramento com mais pessoas, provavelmente, com questões técnicas relativas à área de informática, comunicação e desdobramento com quem irá utilizar esse novo sistema. E a finalização de um processo pode se tornar um novo contrato, por exemplo. Após a admissão, vocês podem combinar o processo de aceleração de desenvolvimento técnico do novo empregado. Isso passa a ser um novo acordo. Ou com o sistema rodando, você deverá iniciar, por exemplo, um ciclo de workshops para capacitar quem vai utilizar o próprio sistema. Aqui eu falei sobre combinar, diagnosticar, fazer a devolutiva, implementar e acompanhar. Até parece que já termina por aqui, né? Mas ainda não. Temos mais duas etapas, etapa 5 e etapa 6.